Então, estamos em mais uma palestra do nosso querido 4C, utilizando todos os cuidados para a Covid, usando máscara, álcool gel, e estamos aqui nos estúdios da Vale Europeu TV, já as filmagens. O pessoal lá está usando os equipamentos deles, e para falar aqui eu vou tirar a máscara um minutinho, para que vocês me entendam melhor. Então, hoje temos a palestra do nosso ilustre professor Francisco Pereira da Silva, nosso conhecido de longa data, que vai nos brindar com a palestra para a evolução profissional nesse período pós-pandemia. Então, vou deixar que o professor Francisco faça a sua autoapresentação, mas gostaria de lembrar que o patrocínio para a realização desse evento, as filmagens, todo o suporte foi feito pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do Estado de Santa Catarina, com, obviamente, o nosso apoio do Instituto Federal Catarinense. Vou colocar a máscara para ir para de trás das câmeras novamente, para trabalhar e acompanhar a palestra do professor Francisco. E passo nesse instante a palavra ao professor Francisco Pereira. Muito obrigado, professor Fábio Alexandrini, pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez discutir esse assunto, que é o assunto do momento. Em todos os cantos do mundo estão discutindo o mesmo tema. Ou seja, as pessoas estão discutindo o mesmo tema. É bom que se diga isso. Agora, por quê? Porque nós tivemos uma ruptura no mercado impressionante. E essa ruptura, que eu chamo não só de mercado, mas na sociedade, principalmente na sociedade organizada, ela está transformando as coisas de tal maneira que nós não temos como sobreviver se não nos adequarmos a essa nova visão, essa nova realidade social, profissional, empresarial. É notório saber que todos, todos sem exceção, sabem o que está acontecendo. Porque de uma forma ou de outra, nós estamos sentindo isso no nosso dia a dia, na nossa vida, nossos amigos, nossos familiares, nossos trabalhos, na meio educacional, em todos os cantos isso está acontecendo. E vamos lembrar que, mais do que nunca, alguns fatores estão interferindo. Existe um lado negativo da pandemia, que todos nós sabemos, as mortes, as perdas, infelizmente, são perdas irreparáveis. Pessoas amigas que vão, parentes, companheiros, colegas de trabalho, todos que infelizmente levaram consigo o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu amor, o seu carinho, a sua vida. A essas pessoas nós rogamos a Deus que as receba de braços abertos. Agora, por outro lado, nós temos as pessoas que somos nós, que estamos aqui e que temos que enfrentar essa nova realidade. Em todos os campos, como eu já disse, nós podemos fazer uma análise. Mas eu vou focar mais aqui na área profissional, que é o que nos interessa nesse bate-papo. Por quê? Porque a aprendizagem dentro das organizações, dentro das instituições de ensino, não serão as mesmas como eram antes de março de 2020. Começar que nós estamos tendo uma aula agora remota gravada, que depois, se for necessário e permitido, nós estaremos debatendo também ao vivo com todos os participantes. Mas olha, até então nós falávamos de EAD. O que é um EAD? EAD é ensino à distância. Eu dava aula na Universidade Federal, chegava lá, gravava a minha aula, que era distribuído para 8 estados brasileiros, colocava lá um paletó que já ficava lá na cabine, o editor vinha, gravava, fazia a edição necessária, o professor coordenador analisava, e pronto, acabou meu papel e ia embora. Isso é o EAD. Hoje nós estamos falando de aula remota, em que o aluno tem o direito de participar, de questionar, de debater, de concordar ou não concordar. E isso nos leva a uma reflexão fantástica. Nós temos que estar preparados para essa novidade, ou seja, a inovação e a criatividade agora, mais do que nunca, vão ser colocadas à prática. Essa aprendizagem que tem nos levado assim,
a um conhecimento das competências. Quais são as competências necessárias? Qual é o comportamento necessário que eu tenho que ter para enfrentar esse momento pós-pandemia? Ah, professor, diria uns, professor, mas está difícil, tem desemprego. Tem desemprego, mas em compensação, a economia começou a se reaquecer, o humor dos empresários. Ontem saiu uma reportagem sobre isso, publicada inclusive em vários jornais, Jornal da Band, principalmente, fez uma reportagem fantástica sobre isso. O humor dos empresários está melhorando, eles estão começando a acreditar que a pandemia vai passar. Nós vimos que o índice de contaminação também caiu. Então, se o índice de contaminação caiu, nós vamos, então, voltar a liberar, vamos dizer, aquelas restrições que tínhamos feito antes, distanciamento social, bares fechados, locais fechados, mercado só delivery e etc. Isso vai voltar. Agora, não irá voltar com o mesmo modelo anterior. Podem ter certeza disso, eu garanto isso e eu assino embaixo. Por quê? Porque as estratégias que nós utilizávamos não serão mais as mesmas estratégias. As estratégias que nós utilizávamos eram estratégias baseadas em muito no método antigo, vamos dizer, aquelas estratégias tradicionais que desde os anos 70, quando se falava em planejamento estratégico, nós utilizávamos planejamento estratégico em tudo aquilo e etc. Hoje, nós estamos falando de planejamento, mas estamos falando do pensamento estratégico, que é diferente do planejamento estratégico, porque ele o antecede. O pensamento estratégico é aquilo que nós pensamos, analisamos, estruturamos para depois partir para um planejamento estratégico. Então, cada dia mais, as nossas competências, o nosso conhecimento vai ter de ser utilizado de várias formas. Se nós olharmos lá o que nós aprendemos na gestão estratégica do conhecimento, o conhecimento tácito, o conhecimento explícito, do Nonaki Takeuchi, no seu livro Gestão do Conhecimento das Organizações, e outros autores, próprio Peter Drucker, que é Venato, Porter e outros. Nós vamos ver que isso agora, essa diferença, professor, entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, ou seja, aquilo que eu tenho na mente e aquilo que eu coloco em prática através de palavras, gestos, ações, atitudes, vai ter um hiato muito curto, vai ter uma relação muito rápida. Ou seja, eu tenho de pensar e colocar em prática. Então, a agilidade profissional vai ser uma característica dessa nova geração. E quando eu digo nova geração, não estou dizendo geração X, Y, Z, não estou falando nada disso, estou falando de geração profissional de um modo geral. E quem está se preparando para entrar para o mercado precisa saber o seguinte, que há entre aquela dicotomia mercado, emprego, relação, isso mudou. A relação de trabalho hoje mudou, o contrato de trabalho mudou. É um assunto até para um próximo debate, se for necessário. Qual o novo modelo de contrato de trabalho agora? Eu posso ser contratado como horas, como alguns países da Europa, dos Estados Unidos fazem. Eu posso ser contratado por tarefa, eu posso ser contratado por mês período, eu posso ter meu salário reduzido em benefício de manter o meu emprego, e etc. É uma legislação bem específica que vale um debate futuro sobre o tema. Não é o tema de hoje. Mas faz parte do contexto profissional. E como eu insisto muito no profissional, porque ninguém está estudando numa escola, numa faculdade, num curso, ninguém, vou repetir pela terceira vez, está só simplesmente estudando para ter um diploma ou para ter um certificado. Não. Está se preparando para enfrentar o mercado de trabalho, que não é o mesmo, que vai exigir competências mais assíduas, que vai exigir maior participação profissional, que vai exigir, olha que tanta coisa que eu estou dizendo, vai exigir, mas é isso mesmo, ele vai exigir, se você não estiver preparado para isso, você não vai enfrentar. E não é só para quem está formando agora, quem está estudando agora, mesmo os profissionais que já estão no mercado há alguns anos, tem de se adaptar, tem de voltar, tem de mudar, tem de se transformar também, está apto para enfrentar essa nova realidade, se adequar ao novo contexto, se adequar ao mundo com o qual nós estamos vivenciando e vivendo. E aí vem uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, que as organizações elas vão procurar duas coisas agora. Primeiro, manter os valores tradicionais. Isso é
natural e faz parte do contexto das organizações. Essa é a primeira coisa. E o segundo, ela vai ter um propósito de sobreviver no mercado. Por que está dizendo isso, professor? Porque milhares de empresas fecharam, outras milhares reduziram sua capacidade, mas em compensação surgiram inúmeras milhares de empresas novas no mercado. A imprensa todo santo dia nos diz, olha, saiu uma empresa nova, saiu uma empresa disso, uma empresa daquilo, coisas que até então nós só pensávamos e hoje nós estamos colocando em prática. Quantos profissionais, eu posso garantir para todos, não irão voltar ao mercado tradicional? Não porque não tem emprego, não, porque eles não querem. Descobriram uma nova razão de ser, descobriram um novo modelo de ser. Eu sou consultor empresarial. Eu visitava pelo menos uma vez a cada 15 dias, 20 dias, uma empresa de consultoria. Desculpa, uma empresa que é uma empresa de consultoria atende. Hoje eu não faço isso mais. Primeiro, porque nesse período de março até agora, de um ano, as empresas não queriam minha presença também. Não queriam, professor, só falta dizer, se não vem aqui. Não precisa vir aqui, não. E o segundo, eu criei um modelo de trabalho, eu na minha casa, home office, né, que foi imposto pelas contingências da vida, mas que ficou tranquilo, me adequou a essa realidade. Meu cliente fala, liga a hora que ele quer, ele mantém um contato, eu não preciso me deslocar para ir lá. Né? Ele não precisa parar o que está fazendo. Eu já atendi clientes, vocês terem uma ideia, continuava trabalhando no escritório, outro nas máquinas, na indústria, né? Lá no chão de fábrica, olhando as coisas. Professor, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aquilo lá? Eu digo, tá bom, faça isso, faça aquilo. E ele vai me mostrando, né, com o seu equipamento, como que é o tema, qual que é o assunto. E quando tem dúvida, ele coloca, inclusive, como aconteceu numa empresa de barcos outro dia, uma empresa que fabrica barcos, e estava com uma dúvida, nos questionou, eu digo, coloca o funcionário aí perto. Ele, ok, o funcionário veio, né, ainda meio sem graça, porque deve ter sido uma das poucas experiências dele, e ele falou, está acontecendo isso, assim. Eu digo, tá ok, isso não é da minha competência, isso é muito importante você reconhecer qual é a sua competência profissional. Chamei o meu filho, que é engenheiro mecânico, e disse, filho, resolve isso aqui, conversa com ele, vê se ele consegue resolver. Ok, ficamos ali durante um período, não precisamos ir deslocar até a empresa que a empenha, né? Tudo foi resolvido ali à distância, etc. Agora, eu vou daqui a pouquinho citar, que eu sei que eu tenho um prazo estabelecido e aula gravada também não pode ser muito longa, senão perde o interesse, mas eu quero que duas coisas vocês anotem para mim, por favor. Quando digo anotar, é no sentido de guardar. Primeiro, a mentalidade vai ter que ser alterada. Então, a famosa metanoia, mudança de mentalidade. Não vá se preocupando mais que o mercado é aquilo que eu vou ficar trabalhando de 8 às 6, batendo meu cartãozinho de ponto, vou lá e fico. Claro, vai continuar tendo emprego desse nível, mas não vai ser todo lugar assim. Segundo, mentalidade, eu tenho que ficar e mudar para onde tem empresa. Bobagem. Isso hoje, nós temos profissionais trabalhando, principalmente na área de computação, na área de tecnologia da informação, trabalhando no Brasil para empresas no exterior, né, que gostam da criatividade do brasileiro, que gostam do modo de trabalhar do brasileiro. Então, essas empresas estão contratando esses profissionais que trabalham em casa, no seu escritório, ou na própria universidade, isso é muito comum também, né? Utiliza as salas do coworking. Por exemplo, eu já não quero mais ter escritório montado. Onde eu vou agora, eu alugo uma sala. Eu quero ter um coworking, que ou seja, um trabalho conjunto, né? Seria uma tradução muito assim, pé no chão, mas seria isso, um trabalho conjunto. Eu vou chegando lá, alugo uma sala, utilizo aquela sala, pago pelo horário, tem todos os equipamentos à minha disposição, eu não preciso ficar preocupado em ter aquilo o mês inteiro. É claro que eu continuo com o escritório, mas em determinadas localidades eu faço isso. A outra coisa importante que eu tenho que fazer, que eu quero chamar a atenção, é a humildade para aprender. Nunca, mas nunca mesmo o homem teve de ter tanta humildade para aprender. Ah, professor, é muito fácil falar isso, você é doutor, tem um doutorado. Querido, doutorado é uma situação, queridos, me desculpem,
doutorado é uma situação que me dá o direito de dizer assim, olha, eu frequentei uma faculdade, frequentei um pós, frequentei um curso de mestrado, um doutorado, fiz um pós de doutorado, tal. Isso me dá o direito legal, mas não me dá conhecimento e sabedoria. Me dá direito legal, vou repetir, mas não dá conhecimento. Por exemplo, se eu for agora na região aí fazer um trabalho, eu tenho de analisar, tenho de estudar, tenho de pesquisar. Então eu tenho de ser humilde para aprender. Dizer o seguinte, eu realmente não sei. Vamos dar um exemplo real. De repente, a Prefeitura de Rio do Sul me convida para fazer um trabalho de planejamento estratégico urbano, ou planejamento urbano estratégico, dependendo da colocação. Ok, o que eu tenho de fazer? Conhecer Rio do Sul, ver o que o Rio do Sul faz, quantos veículos tem, quais são as vias de acesso, qual o fluxo de veículo, qual a densidade demográfica, e etc, etc, etc. Quer dizer, eu tenho que ter a humildade de deixar para o lado o título e voltar a ser um estudante, ser um aprendiz. Essa é a segunda tônica que eu quero chamar a atenção no lado profissional. Então você diz assim, professor, mas eu passei 2, 3 anos, 5 anos na universidade, numa faculdade, num curso técnico, eu estudo a melhor escola da América Latina, que é o IFSC, não sei o que, tudo bem, ótimo, mas o mercado lá fora vai dizer para você o seguinte, olha, venha com humildade, veja o que nós estamos fazendo, se não é o melhor, é o que nós estamos fazendo. Agora, você pode melhorar? Posso. Pode inovar? Pode. Você pode usar a sua criatividade? Posso. Ótimo. Então você seja bem-vindo à minha empresa. Porque inovar quer dizer o seguinte, não é simplesmente, né, você informatizar. Inovar é trazer coisas novas que podem ser usadas até com as plataformas antigas. E criatividade é o ato de pensar diferente, é o ato de criar coisas novas. Às vezes, né, dentro daquele binômio, mais é menos. Quanto menos eu gastar, mais crédito eu tenho. E outro item importante que eu quero chamar a atenção é, quando eu digo isso, a questão de aprender com humildade, é para a gente acabar com aquela arrogância, de dizer assim, eu formei, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, queridos, não existe isso mais. Não existe isso mais. Ou você sai para aprender o mercado de novo, começando esse novo mundo, ou você vai ter muita dificuldade para enfrentar uma carreira. Agora, um outro aspecto importante que nós temos que chamar a atenção é que todo profissional agora, ele vai ter que ser referência. Como assim, professor? Ele vai ter que ser referência. Porque eu não quero na minha empresa recursos humanos. Recursos humanos eu encontro em qualquer lugar, eu encontro em qualquer empresa, qualquer loja, qualquer botequim. Eu preciso de talentos humanos. Há uma diferença gritante entre recursos humanos e talentos humanos. Isso é gritante. Recurso humano é aquele que cumpre o que é determinado, é aquele que precisa de um gestor estratégico de pessoa, precisa até de um chefe de departamento de recursos humanos, aquele conceito antigo. É aquele que tem sua mesinha, seu armáriozinho, sua garrafinha de café, seu computador ali. Bom, esse é o recurso humano. Que produto? Talentos humanos é aquele que improvisa, é aquele que, se for preciso trabalhar no meio da rua, ele trabalha, é aquele que, se tiver de... a empresa precisa de alguém para ir trabalhar lá no campo, por exemplo. Eu tenho lá uma propriedade lá que precisa fazer isso. Vamos para lá, vamos trabalhar, vamos usar as tecnologias existentes e vamos trabalhar lá no local que é necessário. Isso é ser talento humano. Talento humano, ele não mede esforços. Talento humano, ele não mede, né, se ele tem ou não capacidade. Ele busca ter essa capacidade. Ele cria, se ele se reinventa, ele se altera em termos comportamental. Isso é talento humano. Isso é aquele que busca dizer o seguinte, olha, eu tenho, né, qualidade, flexibilidade, produtividade, e eu estou pronto para enfrentar, mesmo se o emprego que me foi oferecido, às vezes não é o que eu quero. Eu queria ser presidente de uma multinacional, eu também queria. Mas eu tenho uma empresa de consultoria, então não é a maior do Brasil, mas tem que ser a melhor que eu possa ter. Isso é sério. Eu quero, todo o pessoal que é associado comigo, sabe do meu modo de pensar, nós temos os melhores que nós fazemos. Se nós temos o fluxo de caixa, nós temos o professor Henrique Otti, que falou para você, que é um gêniozinho na área de informação, de inovação. Né? Nós temos outro professor César Panisson, nós temos o professor Henrique Otti, já falei, o outro, que o nome e sobrenome é quase igual, também é Henrique, né? Sense, que é um gênio na área financeira.
Então, o que nós precisamos de ter? Os melhores profissionais para que nós possamos ser cada dia melhores. Dentro desses valores, que eu tenho que ser uma referência no mercado, e nós temos de ser, e cada um de nós, isoladamente e em conjunto, preste atenção nisso, porque isolado nós somos referência, mas em conjunto nós também somos referência, nós sabemos trabalhar em conjunto. Aí é que é o problema. Ou nós, na sala de aula, somos aquela minha ilha, ou a floresta, se a minha árvore não pega fogo, a floresta pode pegar fogo. Não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar o seguinte, eu estou bem, a minha equipe está bem, é equipe, não é bando, não é grupo, é equipe. E nós, meu time, a gente diz assim, meu time de coração está bem, e nós então vamos crescer profissionalmente. Ah, professor, mas eu trabalho isolado. Ok, mas você tem sempre um apoio. Essa gravação, por exemplo, tem do lado o professor Fábio Alexandrini, do lado o professor Francisco, do outro lado o nosso companheiro técnico que organiza, que estrutura, que vai editar, que vai, né, fazer todo um trabalho que eu não tenho condições de fazer, que é a especialidade dele. Isso é muito importante, cada um tem a sua especialidade, tem a sua referência, e ele vai fazer o melhor que ele puder, eu tenho certeza disso, vai editar, vai cortar aqui, né? Se o professor gaguejou, o professor fez isso, fez aquilo, ele edita. Então, cada um na sua especialidade. Agora, cada um tem de ser, vou repetir para ficar gravado, referência individual e referência coletiva. Cada vez mais vai ser exigido isso dos profissionais, principalmente pós-pandemia. Agora, existe também um outro aspecto, que é o espírito empreendedor. O Kevenato, Adalberto Kevenato, no seu livro Gestão de Pessoas, explora muito isso. Explora demais. Mas quem que é o espírito empreendedor? Professor, eu não vou montar empresa. Professor, eu não vou... Não, estou falando... O espírito empreendedor, você aplica para montar uma empresa, para estruturar uma empresa, ou você aplica internamente, que é o intraempreendedorismo. O que é o espírito empreendedor? É aquilo que você tem, que ninguém mais tem, né? Aquilo que é seu, que é interno, só você pode movimentar ou não. Eu posso querer gravar essa palestra e gravar a melhor palestra do mundo. Eu posso simplesmente chegar aqui e dar uma aula. Olha, pois é, no mercado acontece isso, aquilo, acabou, muito obrigado, professor, pela oportunidade. Não, eu quero o melhor. Eu quero que o meu espírito empreendedor me diz, Francisco, explore isso, Francisco, explore aquilo, Francisco, faça isso. Porque esse espírito não é ninguém, espírito empreendedor, é claro, não é que ninguém diz para nós é que falamos para nós mesmos. Ele está dentro do nosso, ele é endógeno, ele está dentro do nosso peito, ou da nossa mente, né? Para os puristas aí que gostam de tudo certinho, está na nossa mente. Você pode entrar em frente ao computador e pura e simplesmente teclar o que está ali e fazer. Ou você pode ter uma obra de arte. Isso vai depender de cada um de vocês. Agora, quais são as coordenadas necessárias para que a gente possa analisar esse aspecto? A primeira coordenada necessária é que tem de mudar a cultura de aprendizado. Cada um de nós, quando estivermos sentados numa sala de aula, temos que explorar o máximo possível os conhecimentos daquele profissional que está à nossa frente. Sem agredir, sem fazer perguntas idiotas, mas aproveitar. Se o professor Fábio Alexandrini está dando uma aula, ele tem um conhecimento fantástico. Então vamos explorar. Acabou aquela ideia de chegar, bom, a aula, quanto eu tenho uma aula? 50 minutos? Ah, ok, então eu vou dormir 40 minutos, 10 eu acordo e faço uma perguntinha, e 5 eu me preparo para ir embora, e outros 5 já fui embora. Acabou. Cada aluno vai ser senhor de si mesmo, porque ele já tem de agir como profissional lá no banco da escola. Ele tem de agir como profissional lá na academia. Ele tem de agir como profissional no seu interior, para depois enfrentar o mercado. Ah, mas quem é que vai saber disso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quando o profissional é aquele que está ali, que está atento, que pesquisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo professor que gosta de ser professor, sem exceção, adora ser questionado. Questionado com perguntas inteligentes, lógico. Ele adora ser questionado. Então, primeiro modelo, vai ter que mudar a sala de aula.
vamos ter que perguntar mais, vamos ter que participar mais. Aquele professor só teórico, nós não queremos mais. Nós queremos aquele professor que faz exercício, que trabalha, que utiliza as ferramentas adequadas, né? Todo o quadro, todo o instrumental, mas que coloca em prática, que nos cobra exercício, que faz a gente pensar, porque aí nós vamos criar o nosso pensamento estratégico começa por aí, porque nós começamos a formatar lá na nossa mente, no conhecimento tácito, como o Nonaka tanto nos ensinou, lá no conhecimento tácito, que nós formatamos aquele conhecimento explícito. Professor, é verdade. Por isso que na palavra de Deus diz, né, que a boca reflete aquilo que tem na mente. É verdade. Tem no coração, é verdade. Se eu sou uma pessoa que me preocupo, que preparo, que leio, né, fiz aqui uma lista de 15 itens para falar, não saí do primeiro até agora, né? Se eu sou uma pessoa, a minha mente vai se programando para isso. A minha mente vai se preparando para essa realidade. Quando eu começo a falar, automaticamente vão surgindo as imagens mentais, né? Professor, que legal, modelo mental, isso, vai surgindo, né? De repente você começa a visualizar, você diz, olha que interessante, eu estou falando com uma turma de 50, 100, 200, 300, 500 pessoas, mas que estão interessadas em saber como vai ser a relação profissional pós-pandemia. É fantástico quando nós olhamos isso e de repente ele diz o seguinte, olha, Francisco, que coisa, esse está me levando a um crescimento profissional, mas antes de mais nada um crescimento humanizado. Opa, esse é um tema bom para uma discussão, crescimento humanizado. Aliás, estarei falando isso desse sábado agora, sobre o crescimento humanizado nas organizações. Quem tiver interesse, o professor Fábio pode passar o link, não tem problema nenhum. É uma outra instituição lá de Blumenau, mas estarei falando só sobre o crescimento profissional humanizado. Aí você diz assim, o que é o crescimento profissional humanizado? É quando eu coloco o máximo do meu conhecimento à disposição de terceiros. É quando eu faço não só por fazer, mas faço também pelo interesse de fazer. É quando eu acredito que quando eu faço alguma coisa, eu estou fazendo para que isso possa ser replicado amanhã, reproduzido, retrabalhado, reestudado, discutido e, acima de qualquer coisa, traga resultado positivo. Porque tem muita gente que fala bonito, escreve bonito, se apresenta bonito, faz uma palestra bonita, mas no final você vai espremer e não tem resultado positivo. Você não encontra nada, absolutamente nada que possa, né, ser aproveitado no dia a dia. Então, para não sermos do mesmo, eu vou citar alguns tópicos e vou pedir ao professor Fábio Alexandrini, se ele quiser cortar, interromper, fica à vontade. Eu vou citar esses tópicos para que a gente possa mostrar como o crescimento humanizado está interferindo na sociedade. Um pouquinho de água é bom. Primeiro, vamos analisar o que está acontecendo na sociedade atual. Primeiro, hoje é uma sociedade das organizações. O Satya, não sei se o nome fala bonito, Nadella, que é o que substituiu o Steve Ballmer na Microsoft, diz o seguinte, gosto de estudar o que as instituições faz para durarem no tempo. E toda vez que penso sobre isso, vejo que as empresas mais duradouras têm a capacidade de manter seus valores e, ao mesmo tempo, questionar o status quo, que é a situação, né? E a habilidade de fazer essas duas coisas é que constrói a força de uma instituição. Gente, isso é de um conhecimento fantástico. Isso sim tem. Quando o Nadella escreveu sobre isso para a revista Exame, recentemente, ele quis nos dizer o seguinte, não existe mais mudanças. Agora são transformações. Mudança é algo que você faz e vai alterando aos tempos. Então, transformação não, transformou, acabou. Essa é a primeira coisa. Segundo, não há como mais pensarmos só no lado negativo da pandemia. Ela teve um lado positivo. Qual foi esse lado positivo? Quais foram os resultados, né, desse lado positivo? Primeiro,
Nunca se desenvolveu tanta tecnologia como agora nesse ano que passou. Opa, o espírito empreendedor voltou a atuar. Não por oportunidade, mas por necessidade. Eu não sabia nem o que era álcool gel direito. A gente podia falar, álcool para nós era tudo a mesma coisa. De repente vem aí e diz, olha, tem que passar álcool gel na mão. Meu Deus, o que é isso? Vamos ter que arranjar álcool gel, vamos produzir. Ah, nós precisamos de máscara de oxigênio. Meu Deus, vamos produzir máscara, vamos criar, vamos usar máscara. Gente, usar máscara, né? Imaginem que há alguns anos, se eu entrasse num banco com máscara, provavelmente eu seria preso, ou a segurança não deixaria eu entrar. Hoje, se eu não tiver com máscara, eles não deixam eu entrar. Então, um lado positivo nos trouxe essas consequências. A outra, o meio ambiente. O meio ambiente renasceu. As águas estão clarinhas, os peixes voltaram. Não todos, é claro, muitos já foram pescados, né? Mas voltou, né? A água, né? Voltou a não ter aquela poluição que tinha antes, né? O ar. Foi feita uma pesquisa recentemente e mostrou que o ar, nossa, como o ar melhorou, então em cidades como São Paulo, grandes metrópoles, né? Ou megalópolis, né? Que nem estavam respirando direito, voltou a respirar. Há quanto tempo nós temos? Um ano só. Olha como mudou a fauna, estamos encontrando animal, né? Olha, eu vi outro dia em São Paulo, foi uma festa, o pessoal encontrou um animal passeando, tem um programa de câmera que mostramos, de câmera de rodovia, mostrando os pássaros que estão retornando, que estão voltando, que tinham sumido da fauna. Uma onça pintada apareceu aqui em Santa Catarina, não sei o que lá mais apareceu ali. A fauna diz o seguinte, olha, vamos renascer. Vamos renascer. E com esse fluxo diminuído de pessoas para lá e para cá nessa correria, deu liberdade. Deu liberdade para que o meio ambiente possa respirar também. Em Florianópolis, cidade onde eu atuo, meu Deus do céu, é uma loucura. Hoje você passeia em Florianópolis. Claro, muita gente não vai querer enfrentar essa realidade de novo, ficar 2 horas na entrada de Florianópolis, e na via lateral, ninguém quer mais. Depois trabalhar em casa é muito mais fácil. O outro aspecto, comportamento social. Nós devemos mudar. Mudar. Nós não podemos mais dar aquele famoso abração e beijinho do lado, beijinho do rosto, acabou. Aqueles cumprimentos que ficar meia hora balançando a mão, diminuiu. Aqueles encontros que a gente fazia no final da tarde, claro que a gente não encontrando, mas já com distanciamento social, o happy hour, mudou. Nas empresas, o espaço entre as pessoas mudou, na sala, alterou. A família. O comportamento nosso social com a família é levantar, tomar um café junto, orar a Deus, tomar o cafezinho, repetindo, tomar o café e dar um beijo na esposa, nos filhos e ir embora para o trabalho. Hoje nós vamos ter tempo para reunir com a família, tomar um café, né? Então, trocar ideias, que o meu escritório é ao lado, ou seja, num quarto da sala ou numa empresa de prestação de serviço do lado. Higiene. A mãe da gente nos ensinou a dizer que lava as mãos antes de comer, lava as mãos antes de tomar café, lava as mãos quando sair do banheiro. E muita gente não fazia isso. É claro, amigos, que falo uma ressalva aqui. Ainda existem no mundo 2 bilhões de pessoas que não têm qualquer tipo de higiene, segundo o Banco Mundial, e a Organização Mundial de Saúde. Qualquer tipo de estrutura para ter higiene. Mas voltando, né? O hábito de higiene, acabar de lavar a mão com sabão, passar um álcool, acabar de pegar em dinheiro, passar um álcool. Olha que interessante, e isso vai trazer, é claro, uma consequência que é um gasto com água, mas vai compensar, né, com a saúde, que não é só para a Covid, para outros tipos de doenças que a gente pegava, que a gente não tomava cuidado e hoje estamos tomando, aprendemos em um ano. Coisa que a mãe tentou ensinar a vida toda, nós não aprendemos em um ano. E por que nós estamos fazendo isso? Porque a sociedade está nos cobrando. Sai sem máscara na rua.
vai passar alguém de carro e vai dizer, coloca a máscara, você não entra nem nos bares, restaurantes, nem no supermercado, posto, em qualquer, você não entra sem máscara. Vai num lugar, entre, não passe álcool na mão. O rapaz ou a moça atender e dizer assim, olha, tem vai passar álcool na mão. Mudou, né? Outra coisa, né? Aumento de produtividade no home office. Segundo também o Banco Mundial, publicado na última semana, em média 30% dos profissionais estão produzindo mais trabalhando em casa. Aqueles que conseguiram se adaptar melhor, aqueles que conseguiram, né, uma nova realidade, aumentaram em 30%. Aí vem, isso nos trouxe uma grande vantagem, a mobilidade urbana, como falei. Se andar em Florianópolis é uma tristeza, agora você anda tranquilo. Por enquanto está ótimo. Você entrar numa grande cidade, eu fui a Belo Horizonte há pouco tempo, desci do aeroporto, levei mais tempo do aeroporto ao centro do que de Florianópolis a Belo Horizonte, ao aeroporto de Confins, que é fora da cidade, é longe. Eu até peguei esse assim, ó, mas todo dia, como tem muito tempo que eu não ia lá, eu falei, gente, eu estou impressionado. Levei mais tempo proporcional do que eu conseguia. São Paulo. Quando ele vai a São Paulo, desce em Congonhas, ele até chegar na fundação na FGV, você leva 1 hora e 15, o voo daqui lá são 50 minutos. Não tem como andar, tudo parado, engarrafamento de 300 quilômetros. Essa mobilidade urbana vai trazer para nós economia, mas vai exigir uma política pública. Mas é São Paulo e Rio do Sul a mesma coisa. Garanto a vocês que Rio do Sul e região, a mesma coisa. Tem que ter uma política pública diferente a partir de agora. Já devem estar pensando nisso. Né? Estilo de vida. Agora, uma coisa importante, se nós trouxemos para nossa casa o trabalho, nós trouxemos também as despesas do escritório. Energia, água, o cafezinho que você toma no escritório. Eu tinha um funcionário que dizia, professor, sai de casa sem tomar café, porque eu sei que o café da empresa de consultoria é gostoso, é feito na hora, aqui é com pó moído, né, um pó que a gente moe na hora e tal, grãos que a gente traz de Minas Gerais. Então, eu sou mineiro, né? Então, o que acontece? Ele falou, deixa eu tomar café lá em casa do Fabrício, que é vizinho de vocês aí, né? Eu deixo de tomar café, ele é de... Não é de vizinho de vocês. É vizinho, sim, logo na entrada. E ele deixa de tomar café em casa para tomar. Tem um pãozinho quentinho, tem uma rosquinha, sempre tem alguma coisa, ele tem o café moidinho na hora. Ele falou, o que eu vou fazer em casa? Olha, queridos, você levou essa despesa para dentro de casa e você aliviou o seu escritório. Olha, quanta economia se faz no escritório com o pessoal trabalhando em casa. Pensem nisso. Então, senão vamos continuar trabalhando em casa. Bom, o estilo de vida. Uma coisa interessante, quantas coisas que eram para nós importantíssimas. Nossa, meu Deus, eu tenho de almoçar toda semana, eu tenho de jantar todo mês, eu estou num restaurante, não sei o quê, etc, etc. E hoje você faz. Mais ou menos 15 dias eu fui convidado para um jantar e esse jantar foi feito na residência do professor James. Ele contratou-se o profissional que, em vez de fazer num restaurante, fez na casa dele, porque o grupo era reduzido. E nós tivemos mais tempo para conversar, sem barulho do restaurante, sem nada, etc. Tratamos de negócios e fizemos o mesmo jantar que a gente faria numa cantina italiana. Foi massas. Com aquela liberdade, a gente conversar outros assuntos e não teria ninguém por perto para atrapalhar. Olha, coisas que a gente achava que era super importante, nós passamos a achar desnecessário. Coisas, entre aspas, de coisa que a gente não tem que ficar citando, que nós achávamos que era supérfluo, nós estamos usando de novo bicicleta. Há quantos anos eu não andava de bicicleta? Mas há muitos anos. E de repente descobri que é um veículo fantástico. Além de fazer exercício, gastar energia, não tem como gastar com combustível, é fácil de eu colocar.
E outras pessoas também. Ah, mas o professor, andar de bicicleta, um consultor. Acabou isso, mudou esse conceito. Nós adotamos uma filosofia diferente que outros países do mundo já estão adotando. Não olha pela pessoa se ela está num Jaguar, numa Mercedes, ou num Fusquinha, ou num qualquer carro. Olha o que ela pode produzir. Qual é a capacidade dela profissional? Esse lado positivo pode ser muito mais explorado ainda. Nós podemos pegar 10, 12, 15 itens ainda. Mas eu queria chamar a atenção, eu sei que daqui a pouquinho o professor Flávio me corre, Fábio, é a questão das tendências mundiais. O que vai acontecer, ou que está acontecendo, ou que irá acontecer, já começando a partir de agora, em termos profissionais pós-pandemia. Primeiro, revisão das crenças e valores. Esse é um item que os senhores terão que aprender. Aquilo que nós acreditamos, já falei, muitas coisas alteraram. Agora, os valores, meus valores têm que crescer. Muito, mas é muito mesmo. Eu tenho de sair da instituição de ensino como um profissional. E não é só naquela aula prática, não. Todas as aulas terão que ser prática. Eu sei que muitos professores vão brigar comigo, se tiveram ouvido essa palestra, vão dizer, mas professor, além de eu dar aula, você... Sim, vai ter que dar trabalho para a turma, ajudar, cobrar, fazer, incentivar. Mudar o conceito. O MEC já está pensando nisso. A comissão de especialistas já está pensando nisso. Temos de mudar esse conceito. Outra coisa importante, acreditar cada vez mais que menos é mais. Quanto menos você exigir, mais profissional você vai ser. Quanto menos você produzir, mais desgaste você vai ter. Sempre assim. Quanto menos você pensar, mais incompetente você será. Ah, professor, então eu tenho de pensar sim, pensar, sonhar. Ah, mas eu vou ter pesadelo. Ótimo. Pesadelo vai fazer você crescer. Algum conflito, alguma coisa que está em conflito. Você vai ter de eliminar. Então, quando nós entrarmos na instituição, tem que pensar o seguinte. Olha, quanto menos eu ficar aqui voando, dormindo, quanto menos eu ficar aqui pensando em outros problemas, sonhando com outra coisa, mais profissional eu vou ser. Porque eu tenho que ser profissional. Eu tenho de administrar esse tempo. Eu tenho de fazer a gestão do tempo como algo que eu nunca fiz na minha vida. Porque quando eu sair amanhã para enfrentar o mercado pós-pandemia, eu tenho que estar apto a tudo isso. 2, 3. Olha, já disse, não vou ficar repetindo só para ficar gravado. Humanização. Aprendizado com humanização. O que é isso? Vou repetir. Eu gosto de repetir sempre para ficar gravado. Não só você tem de crescer, mas a sua empresa, a sua equipe, os seus amigos, você tem que levar o pessoal. Aliás, é muito importante, né? Tem uma frase muito antiga que diz assim, me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Essa frase agora é mais do que nunca. Porque se você perde tempo com pessoas que não querem crescer, você está deixando de crescer também. Você vai ter de crescer profissionalmente com pessoas que querem crescer profissionalmente. E aí não adianta falar que não, professor, que é uma realidade. Você tende a se associar a pessoas que devem crescer. Outro item, né? O espaço de negócio mudou, foi reconfigurado. Hoje eu estou vendendo para a região do Alto Vale do Itajaí, eu estou vendendo para o Vale do Itajaí, para o Norte, para o Nordeste, eu estou vendendo etc. Mas estou vendendo para o Brasil, mas estou vendendo para o mundo. E o outro lado, estou vendendo para o universo. Aquele que falava assim, professor, o cliente global. Esquece, quando o professor Francisco falava cliente global, esquece, apaga. Se você assistiu minha última palestra aí, esquece. Hoje nós chamamos de cliente universal. Por quê? Porque nós temos já a estação espacial. Nós já estamos com a segunda estação sendo montada, já será montada a terceira. Nós vamos ter uma base na Lua a partir de agora, uma coladinha, o chinês vai montar uma pertinho da Lua ali para servir de trampolim. Nós já estamos nos preparando para ir para Marte. O Elon Musk, né, já disse que vai descer em Marte daqui uns dias com todo mundo, vai levar não sei quantas pessoas.
peraí. Então, essa reconfiguração do comércio agora é total. O negócio agora é global, não é mais global, é universal. Sim. Pense que você está hoje em Rio do Sul e amanhã, ou região, ou Blumenau, ou mesmo em Floripa, e você amanhã pode estar trabalhando com o pessoal que está em Marte, ou você está em Marte, o pessoal que está na Lua, o pessoal que está, ou o pessoal que está na estação espacial não sofre as mesmas influências que nós sofremos aqui. Claro, vai depender de vocês. Se você continuar pensando só local, vai continuar produzindo só local, mas nós temos que pensar em termos globais. E agora em termos universais. Então, o cliente global, aquilo que eu sempre falava, escrevia, fazia palestra, esquece. Agora é cliente universal. Outra coisa importante. E como vai ser o modelo de negócio? Primeira coisa, eu garanto para vocês, com novas tecnologias. Novas tecnologias. A empresa que não se adequar a essa nova tecnologia vão fechar. Ah, bom. Eu recebi um vídeo essa semana, uma pessoa me mandou, que esteve na Alemanha, e fazer um pós-doutorado lá e foi ao campo fazer uma pesquisa. E ele olhando lá no campo, os novos tratores no campo que faziam tudo, colhia, fazia, plantava, etc. E ele então teve a curiosidade, como professor, de conversar com as pessoas que trabalham com trator. Não estou falando de drone, não, estou falando com trator mesmo comum. Todas têm um grau de conhecimento fantástico. Todas têm praticamente uma pós-graduação naquela área específica. E olha, essa inovação ela não vai parar, ela vai se acelerar. Como assim, professor? Já estamos produzindo a 1 milhão por hora, sim, passa a produzir 10 milhões por hora, porque agora nós vamos crescer mais. O mundo vai exigir. Então, todos aqueles que são do curso de computação, se preparem, que vão ser profissionais escolhidos. E eu garanto a vocês que num mercado muito próximo, num tempo muito próximo, o mercado estará escolhendo vocês, claro, escolhendo os melhores. E essa melhora, esse nível, sai da instituição. Ou vocês acham que as empresas não olham também quem está na instituição, não conversam com os professores, com os coordenadores, com os orientadores? Claro que conversam tudo. Então, quanto mais você se inovar dentro da instituição, mais você terá valor no mercado aqui fora. E estou falando como consultor profissional agora, que faz seleção de profissionais. Outro item. Experiência em culturas internacionais. Faz uma cultura imersiva aí, entra em contato com a pessoa. Eu dou aula, por exemplo, numa instituição de Portugal, que tem um convênio lá na cidade de Barreiras, lá na Bahia. Ela tem um mestrado lá e um doutorado. E não há necessidade de falar, não tem problema, porque é a Universidade Lusófona de Portugal. Eu sou professor e orientador de mestrado e doutorado lá na Bahia. Eu fui lá 2 vezes. Uma, ainda antes da pandemia, e outra, logo no iniciozinho da pandemia, ainda tive tempo de ir lá ainda para poder fazer uma palestra. Hoje não. Hoje eu faço tudo remotamente, as minhas aulas, minha orientação, tudo é aqui. Então, o que eu tenho que saber? Eu não posso orientar o meu aluno se eu não sei quais são as condições em Portugal, o que está acontecendo em Portugal. Olha que interessante, vocês tendem, agora querendo ou não querendo, conhecer as culturas, se Deus permitir, amanhã, né, fazer uma visita, ou fazer um treinamento, ou fazer uma oportunidade de fazer um curso lá fora. Trabalho remoto, já falei. Outra coisa, como já falei, mídia social. Esse eu quero falar. Eu conheço alunos que têm 5.000 pessoas na mídia social. No Face, no Instagram, não sei o quê. Ótimo, parabéns, tenha 10 mil, tenha 15 mil, tenha 1 milhão. Agora, venda isto. Venda. Mídia social passou a ser mídia comercial. Porque a mídia social, quando utilizada como mídia comercial, ela cria um marketing viral, o antigo marketing boca a boca. Porque eu digo ao professor Fábio que eu gosto de tomar água aqui, a minha água aqui que eu estou tomando aqui é da Imperatriz, né? Porque tem um colega nosso, professor, que trabalha lá e que, de vez em quando, me manda umas garrafas de água da Imperatriz também. O Fábio, por sua vez, vai dizer o professor Fábio para outro que ele toma água e tal. Quer dizer, olha a rede, a mídia. Agora, vamos vender isso, gente. Tem gente ganhando dinheiro e não é pouco.
nunca pensei em ter um canal no YouTube, estou estruturando um agora. E, professor, o que você vai falar no canal do YouTube? De tudo. Por isso está chamando lá de inteligência empreendedora, de tudo. Sobre aquilo que eu sei, que eu não sei, vou debater, vou conversar, vou aprender, vou fazer, sei lá, live, vou fazer o que for necessário. Quer dizer, eu tenho que vender a minha empresa de consultoria, porque se eu ficar em casa eu não vendo. Vocês têm que se vender a partir de quê? Usando a mídia social, faz um trabalho, publica. O meu filho ganhou um prêmio agora de um projeto que ele fez com uma revista de veículos. Poxa, recebeu não sei quantas mensagens, parabéns, não sei o quê, manda um projeto, tem interesse em trocar ideia. Gente, aproveite esse relacionamento, que é da geração nova. Se eu falasse isso há 10 anos, provavelmente eles desligariam o microfone ou me colocaria para fora da sala. Hoje não. A mídia social tem que ser mídia comercial, tem que ser usada como marketing viral. Gente, não é também ficar só colocando anúncio, não, né? Também está dizendo trazer coisas boas, notícias boas. Quanta gente está ganhando dinheiro mostrando o dia a dia. Olha o Felipe Neto, que as crianças adoram, meu netinho, meus netos adoram. Ele tem uma fortuna hoje, todo mundo sabe, não preciso falar porque a imprensa divulgou. Né? Marcas, conceito e conteúdo. O grande problema hoje das empresas é o conteúdo. Eu tenho um carro... Vamos citar Citroën, por quê? Vamos perguntar por quê. O porquê voltou em moda agora. Por que você tem esse carro? Por que você gosta do Citroën? Por que você gosta do Fiat? Por que você gosta do carro que for da Chevrolet? Vai continuar cada vez mais evento online, palestras, shows, debates. E aí nós vamos usar muito do pessoal, cada vez mais do pessoal que mexe aí na área de tecnologia da informação. Meu Deus, como nós vamos precisar desse pessoal. Né? Agora, para encerrar, 2 aspectos. Eu tenho um prazo, estou encerrando dentro do prazo. Primeiro, imagem institucional. O que é imagem institucional? É aquela que você tem que vem de você. Eu olho o professor Fábio Alexandrini e vejo um profissional de nível elevado. Porque está sempre pesquisando, está sempre estudando, está sempre questionando, está sempre avaliando, está sempre trocando ideias, está sempre propondo alguma coisa. Você também tem que ser assim. Eu olho para você e vejo aquele aluno que amanhã vai me dar o orgulho de dizer ele foi meu aluno e hoje está na presidência de uma empresa X. E aí na região, eu tenho muitos ex-alunos, são diretores de empresa, ex-alunos de pós-graduação, é claro, mas são diretores de empresa e começaram lá. Vou dar um exemplo para você aqui da minha região. Tem 2 irmãos aqui que hoje são milionários, multimilionários, e ia para a sala de aula de chinelo de dedo, ia para a sala de aula de sandália havaiana, que não é nenhum pecado, não é vergonha. Que são os irmãos Cox, o Antônio e o Albano, que, aliás, estão sempre à disposição, principalmente o Antônio, para fazer palestras. Se for preciso, podemos agendar um dia a palestra deles com vocês. Iam de chinelo havaiana para a sala de aula, e hoje andam de helicóptero, de avião, tem avião próprio, né? Andam de carro muito modelo, BMW, etc, etc. Porque trabalharam, estudaram, nunca deixaram de estudar, dono do supermercado Cox, e crescem a cada dia. Então, a imagem institucional é aquilo que você representa para a sociedade, aquilo que você apresenta para o mercado. Não é nota, não. Eu tirei um 10 na matéria aqui e vou mostrar. Não, isso, meus parabéns, é válido, eu fico apaixonado. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o que você aprendeu nessa matéria? Valeu a pena? Quando eu entrevisto profissionais para trabalhar, somente agora no mercado de pandemia, eu digo, o que você pode me dizer de conteúdo? Não adianta nem olhar o currículo. Eu preciso de um engenheiro, preciso de um técnico. Ok, atende, está registrado no conselho, tá. Ok, condições. Agora me diga aqui, o que você pode fazer? Bom, professor, eu fiz um curso, não quero saber o curso, quero saber o que você aprendeu. É diferente. É isso que o mercado vai exigir da gente. Está exigindo. Então, para isso, toda a formação profissional tem que ser considerada como um investimento. E lembre-se, você pode até errar, você pode até repetir, você pode até fazer de novo, tanto o retrabalho como o estudo, mas o tempo não. E esse tempo nós começamos a gravar, e até agora nunca mais voltará. É eterno. Ou ele marcou,
ou não marcou, mas ele é eterno, ele não volta nunca mais. E aí, eu quero dizer uma frase que eu uso em todas as palestras. Nós temos de rever nossas metas e objetivos, pessoais e profissionais, lembrando que a nossa energia tem de ser despendida para um período pós-pandemia, em que o mundo não é mais o mesmo. Muito obrigado, eu agradeço a todos, professor Fábio pelo carinho, a instituição, e principalmente a Deus por essa oportunidade. Professor, estou à disposição.